Olá! O assunto hoje é semântica e trabalharemos mais duas categorias desse nível de análise linguística: parônimos e homônimos. Espero que a aula esclareça algumas dúvidas que porventura vocês possam ter e que a partir de então fique mais fácil compreender o funcionamento da significação das palavras em língua portuguesa. Bom, em um vídeo anterior eu expliquei aqui alguns conceitos acerca de polissemia, denotação e conotação. Naquela oportunidade, eu deixei bem claro que algumas palavras da língua portuguesa podem assumir diferentes sentidos de acordo com determinados contextos de uso. Na aula de hoje, eu vou falar sobre outra situação da semântica, algumas palavras que causam confusão por causa da semelhança, mas que possuem significados diferentes. Vamos primeiro, então, conhecer os parônimos. Afinal, o que são eles? Bom, chamamos palavras parônimas aquelas que têm sentido diferente, porém grafia muito parecida. Ou seja, a grafia das palavras é tão aproximada que algumas pessoas passam a confundir os seus sentidos, considerando que elas têm o mesmo significado. É o caso de cavaleiro e cavalheiro. Por serem extremamente semelhantes, algumas pessoas confundem o significado de ambas, quando na verdade cavaleiro, com L, é homem montado a cavalo, e cavalheiro, com LH, tem o sentido de pessoa cordial, que trata a todos com educação. Existem muitas palavras parônimas na língua, nossa, existem centenas, muitas mesmo, principalmente na língua portuguesa. Só para exemplificar aqui com alguns outros casos, nós temos aprender, que é instruir-se, e apreender, que é assimilar, ou comprimento, que é uma palavra que indica medida, e cumprimento, que é uma saudação. Temos emergir, que é boiar, ou utilizado no sentido de aparecer, ou emergir, que é afundar ou sumir. Nós temos também as palavras imigrar ou emigrar. Bom, se eu ficar aqui só falando parônimos que existem em língua portuguesa, eu vou gravar um vídeo de 30 minutos, o que não é o objetivo. O vídeo ele tem somente o objetivo de que vocês consigam conceituar, ou seja, entender que em língua portuguesa, parônimos são palavras com escrita, ortografia muito parecida e que confundem nos seus sentidos. Porém, apesar de serem muito semelhantes na escrita, elas possuem significados totalmente diferentes. Eu vou aproveitar e anexar a este vídeo uma lista de parônimos e também um conceito por escrito para que vocês possam assimilar melhor. E nós temos também os homônimos, O que são os homônimos? Bom, homônimos também é uma categoria da semântica cujo objetivo é a análise linguística, no caso, a análise do significado das palavras. Os homônimos são palavras escritas de maneira muito semelhante, elas são muito semelhantes na escrita, mas idênticas na fala. Ou seja, na hora de escrevê-las, são detalhes que se diferenciam uma palavra da outra, mas na hora da fala, as palavras saem exatamente idênticas. Como, por exemplo, sem com C, indicando sem com C e sem com S.
sem com C indicando numeral e sem com S indicando ausência de algo, né? Então 100 pessoas estiveram na apresentação, ou sem amor não há casamento. As duas palavras têm pronúncia idêntica, mas significados, sentidos totalmente diferentes. São muitas as palavras da língua portuguesa que assim se organizam, né? Assim se demonstram na língua, são muitas palavras. Outros exemplos, por exemplo, eu tenho porquê, né? Eu tenho 4 tipos de porquê, juntos, separados, sem acento, com acento. São diferentes na escrita, mas são idênticas na pronúncia. É o caso da palavra sessão, que aparece com 2 S's para indicar reunião, né? Sessão de cinema, uma reunião de pessoas a fim de assistir um filme, ou sessão com C cedilha, para indicar compartimentos, né? No caso, organizar espaços, como sessão 1, sessão 2, em uma empresa ou em um supermercado. Eu tenho afim junto, eu tenho afim separado, eu tenho cela com C, eu tenho cela com S, né? Cela com C para indicar prisão, cela com S para indicar um objeto utilizado para cavalgar. Como parônimos, eu tenho centenas de palavras que têm uma escrita diferente, uma vocalização idêntica, mas um significado também diferente. Então, assim como fiz com parônimos, eu vou fazer com homônimos. Eu vou anexar uma lista de homônimos muito conhecidos para que vocês, né, possam estudar. Também, posteriormente, eu vou trabalhar alguns homônimos que causam muita dificuldade na escrita, tá bom? Pessoal, obrigada pela atenção e este foi o vídeo.